Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Giovana Teperino e aqui comigo estão meus amigos Geise e Rafael. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Geise. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Oi, gente, aqui é o Rafael, do sexto período, fazendo minha estreia no PET agora, muito feliz de estar aqui apresentando. E é isso. Neste ano de 2024, o golpe empresarial militar brasileiro completa 60 anos. Pensando nisso, o Petcast organizou uma série para abordarmos diferentes temas que circulam esse período. Então, no episódio de hoje, vamos dar continuidade à nossa série Ditadura Nunca Mais. Nela já tivemos outros 2 episódios que vocês podem escutar na nossa página. Nesse episódio, nosso foco vai ser entender o eixo cultural, quais foram os impactos das manifestações artísticas e como elas foram afetadas também. Por isso, convidamos o doutorando Igor. Igor, você pode se apresentar rapidinho para a gente? Então, meu nome é Igor, eu sou doutorando em História pela UF e eu fiz a graduação na UF, onde eu estudava contracultura. Depois continuei, fiz o mestrado. No mestrado, eu escrevi uma dissertação que se chama Não Fale com Paredes e que abordou trajetórias de artistas underground da contracultura. Eu sempre tive interesse por essa parte musical da ditadura militar, e durante a graduação eu sempre me deparei com aqueles artistas que são os Mutantes, Secos e Molhados, Rita Lee, entre outros artistas, e eu percebi que tinha ali um espacinho, tinham vários outros artistas que não eram abordados nas pesquisas musicais. Então eu fiz a trajetória de alguns artistas que seriam assim, um lado B da contracultura, né? O Módulo 1000, A Bolha, Spectrum, Serguei, que é muito conhecido pela questão mais comportamental, mas não tanto pela questão musical. E atualmente eu estou no doutorado. No doutorado eu pesquiso os bailes e festivais da contracultura, os chamados Woodstocks brasileiros, que, por exemplo, o Festival de Águas Claras, o Festival de Guarapari e o Dia da Criação, que aconteceu em Duque de Caxias, por exemplo. E também sou professor na rede pública e na rede particular, no ensino médio e no ensino fundamental. Então, começar falando sobre música, Igor. Quando a gente se fala de cultura na ditadura militar, geralmente se fala muito sobre a censura. Você poderia destacar para a gente algumas das políticas e mecanismos de controle que foram utilizados nesse período? As práticas de censura eram diversas, né? Existia na época a divisão de censura pública, DCDP, e eram realizadas a censura prévia, e várias músicas eram vetadas através de um decreto, que era o decreto 20.493, que é um decreto que é do governo Dutra, né? Um decreto de 1946, então não era algo novo, era algo que já existia antes. Então, esse decreto que vai ser usado para censurar as diversas práticas artísticas, desde música, teatro, televisão, vai ser utilizado essa legislação que é lá do governo Dutra. E antes dessa legislação, lá no governo Vargas, por exemplo, também já existia a prática de censura. Então, vão ser usados, por exemplo, nas músicas, o artista, como que funcionava? O artista, ele escrevia uma música, ele fazia a composição da música, ele tinha que enviar essa composição, ou então, por exemplo, o texto do teatro, lá para a DCDP, e essa música era analisada por um censor. E o censor, ele via a letra, analisava se aquela música estaria de acordo com o teor do governo, né, com o que o governo pensava, se aquela música ela ia contra a moral e os bons costumes da época. Então, se analisava muito se feria algum símbolo nacional, e se utilizavam termos como, por exemplo, né, quando a música não estava de acordo, se colocava vetada,
se carimbava, se escrevia. O censor, ele fazia anotações ao lado, que eram enviadas de volta para o artista, e normalmente se colocava assim, né, vetada a consideração superior. E uma forma também que o que acontecia? O artista, muitas vezes, ele se autocensurava também. Porque quando ele escrevia uma música, ele imaginava que aquela música ia dar problema, que aquela música poderia ser mexida, que aquela música ia ficar travada na censura, ele, às vezes, ele já dava uma modificava na letra, ele pegava mais leve para que aquela música não fosse censurada. Um exemplo, a gente pode pegar, tem a música Cabeludo Patriota, que é uma música dos Mutantes. Essa música depois vai ser gravada como A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. E aí a música fala o seguinte: a minha caspa é de purpurina. Depois, o que ele vai fazer? A música vai ser censurada, porque por causa do problema, a minha caspa é de purpurina, né? E aí foi vista como não de bom tom essa ideia da caspa, né? E também, né, a ideia de cabeludo patriota, né? Pegar ali, a palavra patriota pegou. Então ela foi vetada, e o censor disse o seguinte: vetada por ser uma sátira desonrosa ao símbolo nacional. Depois a caspa virou para minha cara, e a música mudou de nome, virou A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, e aí sim a música foi liberada. Então, essa é uma das formas, né? A censura, o que acontece também com isso? Nisso que a música, por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa música que eu falei agora. Nisso que a música foi censurada, ela vai voltar para o artista, e o artista tem que mandar de volta. Então, é um processo lento. Se a gente parar para pensar na questão da indústria cultural, né, que envolve prazos, impressão dos LPs, gravação, tudo isso custa muito dinheiro. Então, ficava nessa morosidade para lá e para cá. Então, uma das táticas da censura também era essa de vencer pelo cansaço, né? Então, os produtos, eles ficavam proibidos, eles ficaram fora de circulação, geravam grandes prejuízos. Um exemplo que eu posso dar também é da peça Calabar, o elogio da traição, onde aconteceu uma espécie de uma censura econômica. Tinham mais ou menos 80 pessoas envolvidas nessa peça, e a peça estava pronta, era uma superprodução para a época. E essa peça, ela, quase no momento que ela já teria a sua estreia, ela foi censurada, ela foi proibida. Então, essa também é uma forma de censura. Vou pegando mais um exemplo, a gente pode pegar a Blitz, que ela vai lançar um disco que se chamava Cruel Cruel, onde eram 30 mil cópias do disco. E o disco já estava pronto, e as últimas músicas, né, que é Esquizofrênico Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua, essas duas músicas, que por sorte eram as últimas músicas do disco, elas foram censuradas. Por quê? Elas foram censuradas, de novo, pela questão da moral e dos bons costumes. Então, uma música, né, a Esquizofrênico, ela faz um trocadilho com peru de Natal. Então, isso vai ser um problema para a censura. E a outra música que vai falar a seguinte frase: ela diz que eu ando bundando. E aí, por causa dessas frases, dessas palavras, essas duas músicas vão ser censuradas de um disco que já estava pronto para ser vendido nas lojas. É bastante interessante todos esses assuntos que você acabou abordando aí, muito focado na música, inclusive. Você trouxe ótimos exemplos, explicitou bastante o que essas músicas demonstravam, que essas políticas afetaram, né, nessas produções musicais, e considerando que, ao falar de arte e ditadura, a música sempre acaba se destacando como a principal manifestação artística, a cumprir esse papel de oposição ao regime, né? Mas você podia falar para a gente quais são as outras manifestações artísticas que tiveram destaque na época por tal oposição ao regime ditatorial? Com certeza, a gente teve várias manifestações que foram reprimidas, que foram censuradas e que foram afetadas pela ditadura militar. Eu acabei de falar da peça Calabar, que um dos autores, né, era o Chico Buarque, e essa peça, por exemplo, ela vai contar a história do Domingos Fernandes Calabar, né, que ele foi aliado dos holandeses no século XVII, quando os holandeses
invadem Pernambuco, e ele vai acabar, né, servindo como exemplo, ele vai ser decapitado, esquartejado, e aí a peça ela faz essa crítica, né, porque o Calabar ele traiu os portugueses, ele traiu os opressores, os colonizadores, e então a peça ela traz essa ideia de faz sentido essa traição em relação aos portugueses, ela é justificada, né, já que está se traindo o opressor, e aí a relação era clara assim, com o regime militar. Então, essa vai ser uma peça que vai ser censurada por esse motivo. E a gente vai ter muitas peças que vão fazer críticas diretas à ditadura. A gente vai ter também outra peça que é muito icônica, é a peça Roda Viva, né, que é o comando de caça aos comunistas, que era uma espécie de uma milícia. Ela vai invadir o Teatro Ruth Escobar e vai destruir poltronas, camarins, os atores, vai agredir os atores, inclusive a Marília Pêra, né, que era uma das atrizes da peça. A gente pode pegar a peça Rei da Vela, que tem o texto do Oswald de Andrade, que foi aquele que escreveu o Manifesto Antropófago lá na década de 20, né, no modernismo, e que vai influenciar muito, por exemplo, os tropicalistas. Né? O Rei da Vela, de 67, foi do Teatro Oficina, do Zé Celso, e vai fazer uma crítica muito grande, né, a relação que a elite brasileira tinha no capitalismo da época, né, a subserviência que o Brasil tinha ali na geopolítica da época. Outra peça que a gente pode pegar também interessante desse momento vai ser as do Teatro de Arena, do Augusto Boal, as do grupo Opinião, do CPC da Uni. E aí a gente vai ter um show, além de peças, eles também realizavam shows, e vai ter um show muito famoso no ano de 64, né, no ano do golpe, que vai ser dirigido pelo Augusto Boal, que vai ter o Zequete, a Nara Leão. Depois a Nara Leão ela vai ser substituída pela Maria Bethânia, né, e aí daí que vai ser o pontapé inicial ali, tanto da carreira da Bethânia quanto do Caetano, porque o Caetano ele vem para acompanhar a Maria Bethânia para São Paulo, porque, né, a mulher, nos anos 60, né, o pai do Caetano e da Bethânia falou, você tem que ir, o irmão, o homem, tem que ir junto. Então o Caetano ele vem para São Paulo por causa da Maria Bethânia. E é desse show, né, que vai ter aquela música do Zequete emblemática, né, que vai dizer, né, podem me prender, podem me bater, podem deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião, do morro eu não saio não. Então, dessa música, desse show que nós temos essa música do Zequete, que é bastante emblemática. A gente pode pegar também o Dizzy Croquete, também, que participou, realizavam peças de teatro e de dança, e utilizavam da androgenia, né, que na época era também uma coisa muito subversiva. Nas artes plásticas, a gente pode pegar o Hélio de Oiticica, que é muito famoso por algumas obras, como, por exemplo, tem a Bandeira Poema, Seja Marginal, Seja Herói, que é lá de 1968, que é bem emblemática. E também a gente pode pegar ali a própria obra Tropicália, que é de 69, que vai dar nome ao tropicalismo. Né? O que era a Tropicália? Era uma obra onde o espectador ele entrava e ele fazia um percurso por um labirinto que era de madeira e era forrado com areia, com pedras, com vários elementos naturais, plantas tropicais, araras, e aí ele ia andando por todo esse caminho, o espectador, até que se chegava no final, e no final tinha um aparelho de televisão ligado. Então, essa obra que vai chamar bastante a atenção dos tropicalistas, e inclusive vai dar nome ao movimento. A gente também pode pegar o cinema, né? No cinema a gente tem, por exemplo, o Glauber Rocha, no ano do golpe também vai ser lançado o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que vai ter uma frase emblemática também que vai falar, né, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, que é uma frase que vem lá remete lá ao Antônio Conselheiro, em Canudos. E trazendo essa ideia, né, do fim do mundo, fim dos tempos. O que será que nos resta ali depois desse fim dos tempos, né, desse fim do mundo que está acontecendo ali naquele momento. E também tem um filme mais emblemático ainda dele, que seria o Terra em Transe, né, que é de 67,
onde a gente vai ter um protagonista que é o Paulo, e ele se vê em meio a vários políticos, várias figuras. Um deles se chama Porfírio Dias, né, fazendo ali remetendo ali àquela figura conservadora lá da Revolução Mexicana, né? E o Porfírio Dias, ele vai estar em volta, então, a esse homem, e também um outro demagogo de direita, e também um empresário da comunicação. Então, ele vai estar em volta ali de todas essas figuras ali, sem saber o que fazer, até que ele resolve, né? Isso é num Brasil... o filme não se passa no Brasil, ele se passa numa República das Bananas, vamos dizer assim, e o Paulo, que está envolvido entre esses personagens, com conchavo com esses personagens, ele resolve entrar, então, para a luta armada depois de toda essa situação. Ainda no cinema, a gente também pode falar, por exemplo, um dos filmes que eu pesquisei durante a minha graduação foi um filme chamado É Isso Aí, Bicho, né? Ou também conhecido como Geração Bendita, que foi um filme que saiu lá em 71, e então não eram só assim, filmes que a gente pegou aqui, né? A gente falou do Glauber Rocha, que foi ali do Cinema Novo, e a gente também vai ter um cinema que vai ser um cinema alternativo. Então esse filme ele foi feito por hippies de Nova Friburgo, e eles vão ser muito perseguidos pela ditadura militar, e principalmente ali por uma figura ali que era um delegado que se chamava Amilney Richard, que vai prender, vai colocar eles na prisão, vai realizar um negócio que ele vai denominar, que vai sair nos jornais da cidade como Operação Tosquia, né? Tosquia é quando você tira os pelos, né, a lã da ovelha. Então ele vai chamar de Operação Tosquia esse momento de cortar o cabelo dos hippies, né, que incomodava muito pela questão dos bons costumes na ditadura militar. Outro, a gente pode falar, né, tem muito filme, né, o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que estava sendo filmado e falava de um líder camponês da Liga dos Camponeses, e ele vai ser assassinado em 62, antes do golpe, né? Porém, o filme, né, pelo teor dele, ele era bastante subversivo, né, para os padrões da ditadura, e esse filme ele vai retornar, vai ser gravado, vai voltar a gravação dele muito tempo depois, tanto que ele só vai sair em 84. Por último, né, tem mais um exemplo de filme que eu posso dar, é O Homem que Virou Suco, né, de um poeta nordestino que chega em São Paulo, e ele vai ser confundido com um operário de uma multinacional que matou o patrão, né? Então trazendo esse embate aí de classe, né, entre operário e patrão. E esse filme é de 81. Obrigada pela sua resposta. É muito bom para a gente pensar outras manifestações artísticas para além das músicas, né, que a gente sempre vê em sala de aula, por exemplo. E eu queria te perguntar um pouco sobre uma esfera relacionada ao movimento negro e às pessoas negras da época, né? Eu queria saber de que forma a arte negra em si ela conseguiu estar presente e sobreviver a esse momento de repressão, ao período ditatorial. E queria que você falasse um pouquinho para a gente como que a gente pode pensar esses recortes de classe, de raça, de gênero que ficam evidenciados no meio artístico desse período. Ok. Então, nos anos 70, principalmente, a gente vai ter alguns movimentos, como por exemplo, o movimento Black Rio, né? E o Black Rio ele vai ser muito perseguido pela censura. A gente vai ter vários artistas negros que vão se destacar muito nessa época, mas antes falando do movimento Black Rio, né, ele vai ser visto, né, pela ditadura militar como um promotor da discórdia, né? Tem um relatório da ditadura que até diz que ele diz o seguinte, que o objetivo do movimento Black Rio, que seria esse movimento musical relacionado ali ao soul, à música, à dança, né, que era realizado em clubes no subúrbio do Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil também, mas no subúrbio do Rio de Janeiro foi muito grande. O objetivo dele era criar uma luta entre brancos e negros, né? E até porque o movimento Black Rio ele está muito ligado, ele vai usar várias simbologias ali dos Panteras Negras, né? Que
eram, na época, vistos como comunistas e subversivos. Então, tem outro relatório também que é bem interessante sobre o movimento Black Rio, que ele vai falar, por exemplo, um policial ele vai dizer que o que está acontecendo ali no movimento Black Rio, nos bailes, que dá essa centralidade para o corpo, para a performance, é um atavismo, né? Ou seja, seria assim, um retorno ao estado primitivo, como se aquelas pessoas, um termo extremamente racista, né? Trazendo essa ideia de primitivo daqueles que estão dançando, né? E essa questão era algo que, assim, que era tratado de diversas formas, inclusive a própria esquerda, na época, quando o Caetano, por exemplo, lançou a música Odara, aquela que fala, né, deixa eu dançar para o meu corpo ficar Odara, ele vai ser muito criticado, vai ver assim, essa música como se fosse um escapismo, né, como se fosse, a gente está na ditadura, a gente está sofrendo, e você está falando em dançar nesse momento, né. Tem uma música também que é bem interessante, que é uma música chamada Integração Racial, que é de um compositor chamado Aldo e outro chamado Paulo Roberto, que ele vai falar o seguinte na música: sou negro, tenho sangue e amor, mas todos estão tentando nos destruir. E essa música é de compositores obscuros, né, que ninguém sabia exatamente quem eram. Essa música foi censurada. Então, o movimento negro ele incomodou muito, porque ele também vai trazer essa questão da classe, né? Os bailes do Iê nos anos 60, eles também vão incomodar, mas não vão incomodar tanto assim. Até porque muitos frequentadores daqueles bailes, eles eram da classe média. E isso não vai acontecer nos bailes soul, nos bailes black. Até a própria Lélia Gonzalez, né? No começo, ela não gosta muito do movimento black, e depois ela vai ver que o movimento black, esse movimento Black Rio, ela vê também como um dos berços do movimento negro. Então é bem interessante. A gente vai ter vários artistas que vão se destacar, a banda Black Rio, o Gerson King Combo, o Tony Tornado, né, que fazia esse movimento aquele sinal dos Panteras Negras com o punho em riste dos Panteras Negras, e ele vai ser muito perseguido por isso. E, de forma geral, na música brasileira, esse período dos anos 70, ele está repleto de artistas negros, né? A gente tem o Gilberto Gil, o Milton Nascimento, que vai gravar, nessa época, o disco Clube da Esquina, que, inclusive, ele foi composto quase que integralmente em Piratininga, em Niterói. A gente tem o Jorge Ben, que vai, nessa época de contracultura, ele vai gravar discos que são a Tábua de Esmeralda, o Salto Pavão, o África Brasil, que vão estar influenciados ali por um certo misticismo da contracultura, mas também ele vai gravar discos de soul, né? A gente tem, claro, o Tim Maia, que começou em bandas de rock, e depois vai morar nos Estados Unidos, e quando ele volta, já muito influenciado pelo soul, ele vai realizar as gravações que vão torná-lo famoso, né? A gente tem o Jair Rodrigues, e vale lembrar também que talvez o maior ícone da contracultura, aquele personagem que a gente mais lembra quando a gente pensa em contracultura mundial, é o Jimi Hendrix, né? Que é um personagem negro, então que vai servir ali como uma grande inspiração, uma grande influência nessa época. Do lado feminino, a gente tem a Elza Soares, e as mulheres, de forma geral, desde os bailes dos anos 60, dos bailes black, elas vão, quando a gente olha, né, o mundo ainda era muito machista, então a gente vai ter uma quantidade menor de personagens femininos que vão se destacar exatamente por essa questão do machismo. A gente tem um número grande aqui, como eu listei aqui, de artistas negros, homens, artistas também, de forma geral, que vão se destacar, e a gente falou aqui da Elza Soares, e a gente vai ter também muitas outras artistas, como a Rita Lee, a Baby Consuelo, que vão se destacar, e que na época era Baby Consuelo, né? Depois ela vai mudar o nome para Baby do Brasil, né? A Maria Bethânia, a Gal Costa, que
são dos Doces Bárbaros, né, vão fazer parte ali com Caetano e Gil dos Doces Bárbaros, né, relacionados ali, influenciados pela contracultura, Elis Regina, Nara e Leão, e fica aí de curiosidade quem quiser procurar, uma banda chamada Equipe Mercado, que é uma das raras exceções onde você vai ter ali uma mulher como na frente da banda, né? Então, é bem interessante. Então, falando um pouquinho ainda desse recorte de classe, eu vou fazer uma pergunta agora que é um pouco invertida sobre a pergunta da Geisa. Que é falar sobre arte e ditadura, a gente geralmente associa a arte à oposição, né? Mas quando a gente estuda a ditadura militar, a gente percebe muitas correntes historiográficas que falam de ditadura empresarial militar e como o setor empresarial e a burguesia se beneficiou da ditadura. Existiu esse movimento também nas artes, de uma arte mais de classe alta, ou uma arte que foi financiada por essa burguesia empresarial, ou que se beneficiou, seja na produção da arte ou na repressão às outras artes, por exemplo? Então, a gente vai ter, né, se a gente pegar o trabalho lá do René Dreyfus, né, A Conquista do Estado, de 1964, A Conquista do Estado, ele fala bastante do IPES, né, que foi o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era uma think tank, ou seja, uma organização que existia, que não era nenhuma teoria da conspiração, ela realmente existia, e era uma organização que ela se dizia, claro, apolítica, mas ela servia a uma elite orgânica, né, ou seja, uma elite organizada e que era financiada por grandes empresários, né, pela Light, pelo Açúcar União e pela CIA, né, e ela vai financiar rádios, vai financiar televisão, jornal, livros, vai fazer documentários, vai fazer desenhos animados, peça, palestra, simpósio. Então, ela vai se espraiar por todas as regiões e para todos os públicos. Então, você vai ter desde o desenho animado ali para criança até os documentários. Então, já trazendo ideologias, questões ali que vão ser favoráveis ali ao pensamento dessa elite, né, que quer o golpe. O IPES ele vai ser fundado em 61, ou seja, antes do golpe. Então, o golpe ele foi muito bem articulado, foi muito bem pensado. Não foi uma coisa, né, de uma hora para outra, um general deu uma quartelada e realizou o golpe, né? Isso estava sendo planejado bem antes e, claro, tinha ali os seus interesses, tinha ali as suas questões, né? Então, dentro da arte, muito, como eu falei aqui, então você vai ter peça, você vai ter uma série de questões que vão ser financiadas por essa burguesia. A gente pode pegar também, nesse ponto, pensar a questão da Globo, né? A Globo vai ser fundada em 65, um ano depois do golpe, e ela vai ter um crescimento meteórico, né, um pouco depois, e muito isso vai ser através de um acordo que vai ser feito, né, da Time Life, e que vai ser alguma coisa que vai ser visto como que contrariava, né, feria a Constituição, porque a Constituição ela proibia que grupos estrangeiros fizessem uma interferência em empresas de comunicação, e mesmo assim isso vai ser feito, né? Então a Globo vai ter uma injeção de dinheiro ali muito grande, e tempos depois ela vai se tornar uma líder, né, de audiência. E os programas não só da Globo, né, de forma geral, da grande mídia na época, elas vão trazer uma visão, né, de uma sociedade conservadora, vai reforçar estereótipos de gênero, de classe, de raça. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da Grande Família, né? A Grande Família, que era um programa de televisão que existia lá nesse período, tá? Depois a gente vai ter um remake, né, da Grande Família mais recente, mas a gente vai ter um primeiro momento, né, de esse programa de televisão, que vai ser um programa de televisão que vai ser feito por roteiristas que eram comunistas. A Grande Família, ela vai ser dirigida ali por diretores que eram comunistas, né, o Vianinha, o Armando Costa, o Paulo Pontes, e ela vai fazer assim uma crítica social, aquele momento de Brasil grande, né, e ao mesmo tempo vai ter um morde-a-sopra ali. Ela também vai falar dos valores familiares, daquela família que
brigava muito e que era muito unida, né? E a gente vai ter, por exemplo, a figura ali. Então, a Globo ela também vai jogar com isso, ela também vai trazer pessoas de esquerda para escrever para ela, né? E é interessante, né, a gente pensar que, por exemplo, esse programa ele foi bastante censurado também. Tinha um personagem que era o Tuco, que na época, nessa primeira versão, ele era hippie. E ele falava muita gíria, ele falava pô, e isso era censurado, não podia falar pô, porque pô era palavrão, né? Tem um determinado momento em um episódio, né, que ele vai cantar para a namorada, ele vai cantar aquela música, né, do Caetano, que o Erasmo gravou, que fala assim, de noite na cama eu fico pensando se você me ama. E essa música ela vai ser censurada, ela vai ser vetada, porque a censura vai dizer que essa música ela faz referência à atividade sexual, né? E também tem uma outra cena em que outro personagem ele está ali nesse momento, né, de milagre brasileiro, onde o governo exaltava, né, as maravilhas da economia. O personagem ele andava muito preocupado com a situação da família, com a situação financeira, e aí ele está angustiado, e aí o censor ele também vai falar assim, ó, que convém, salvo o melhor juízo, diminuir as falas e as angústias, né, do personagem. Então, é interessante a gente pensar por esse lado. Tinha uma série de questões, né? A gente pode pensar, por exemplo, a Embrafilme. A Embrafilme, ela vai financiar, né, que ela era mista, né, tinha uma parte estatal, ela vai ser fundada em 69 e ela vai financiar alguns filmes de teor ufanista, né, nesse período do milagre. A gente vai ter, por exemplo, o filme Independência ou Morte, que vai ser aquele filme que vai ser dirigido pelo Carlos Coimbra, e vai ter como Dom Pedro I vai ser o Tarcísio Meira, você tem a Glória Menezes como a Marquesa de Santos, e que vai ser aquele filme que vai tratar de forma heróica, trazer toda aquela questão da cena emblemática, do Ipiranga e tudo mais, que vai ser realizada nesse momento, e claro, ele vai ter todos esses filmes, vão ter ali uma questão ideológica, né? Essa ideia do ufanismo, do nacionalismo, do conservadorismo vão estar muito presentes. Dentro do campo da música, a gente vai ter ali, né, no Milagre Brasileiro, que foi de 68 até 73, onde o Brasil estava crescendo 10% ao ano, nós vamos ter uma série de músicas de tom ufanista, mas que elas não vão ser exatamente um movimento artístico, tá? Vai ser... elas vão pipocar aqui e ali, mas a gente não pode dizer assim, que tinha um movimento artístico nacionalista, ufanista, né? Alguns exemplos. Tem a música Eu Te Amo Meu Brasil, que é muito famosa, né? Que é a música do Dom e Ravel, e que vai ser gravada pelos Incríveis, que é aquela música que fala, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil, né? E vai terminar com Ninguém Segura a Juventude do Brasil, bem nesse tom. Nessa mesma toada, a gente tem, por exemplo, a música Pra Frente o Brasil, do Miguel Gustavo, que vai funcionar como se fosse uma trilha da Copa do Mundo dos anos 70, né? Aquela música que vai começar falando, né, 90 milhões em ação, e depois vai falar, né, todos juntos, vamos pra frente Brasil, salve a seleção, né? Essa música que é uma música que, pior que a música é boa, né? Você escuta a música e fica ali vendo os vídeos do Pelé ali, e você torce ali pela seleção brasileira. E nesse embalo do tri brasileiro, com aquela grande seleção que a gente teve, tem a música Sou Tricampeão, que essa é do Marcos Valle e do Paulo Sérgio Valle, né? E que foi gravada pelos Golden Boys, então é interessante a gente pensar que tem muito... O Marcos Valle, ele não é alguém associado assim, à direita, e ele vai realizar a composição dessa música. E vão ter vários, né? Tem Esse é o País que Vai para Frente, dos Incríveis, que vai falar, né? Esse é o país que vai para frente, de uma gente amiga e tão contente, né? Trazendo essa ideia da felicidade durante o golpe militar. Tem uma música do Luiz Vieira que se chama Transamazônica, então falando aí dessas obras faraônicas que a gente vai ter ali durante o Milagre Brasileiro, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. Outra música muito interessante, que a gente tem, de novo, a dupla Dom e Ravel, eles vão fazer uma música chamada Você Também é Responsável.
essa música, ela vai servir assim como... foi uma espécie de uma encomenda do Mobral. O Mobral era o movimento brasileiro de alfabetização, que se destacou muito, né? Era um programa da ditadura militar de alfabetização. E aí a música vai falar, né? Você também é responsável, então me ensine a escrever. E, de novo, é algo que é complexo, porque ao mesmo tempo, por exemplo, lembra o Zequete que eu falei para vocês agora, do Show Opinião? Ele vai escrever uma música que se chama Sua Excelência a Independência. Então ele vai ter uma música também de tom ufanista. Ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pega o Jorge Ben, né, que na época ele era Jorge Ben, depois que ele vai adotar o nome Benjor, ele vai fazer a música País Tropical, né? E a música mora num país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza, mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Então, de novo, aí essa ideia que essa música vai ser muito criticada na época, né? Por estar exaltando o Brasil nesse período, né? E ele ainda tem uma música que é mais complicada ainda, que se chama Brasil Eu Fico, que é uma música que foi gravada pelo Simonal. E bem naquele tom de ame-o ou deixe-o, né? Essa música, ela vai falar o seguinte: este é o meu Brasil cheio de riquezas mil, este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. E quem não gostar e for do contra, que vá para... Aí a música para e entra ali uma parte instrumental. Então o Jorge Ben, ele faz a composição dessa música, né? E ao mesmo tempo, aí a gente pensa às vezes que o brega, por exemplo, a música brega, que era uma música muito... É chamada assim pejorativamente depois, né? Que era uma música muito popular nesse período. Muitas pessoas pensam, né, que o brega era ufanista, que era de direita e tudo mais, que eles não eram censurados, mas eles eram bastante censurados também, e eles também incomodavam a ditadura por esse lado dos costumes, né? Os costumes que vão incomodar muito. E também, às vezes, por determinadas palavras. Então, por exemplo, se a gente pegar o Valdir Soriano, ele fez uma música que se chamava um bolero, né? Que se chamava Tortura de Amor. E essa música foi censurada porque o nome da música, né, falava de tortura, né? E aí a Veja vai publicar nessa época, né, uma matéria que diz, né, que o presidente Médici, ele não admite torturas. Outro exemplo que a gente pode pegar é o Fernando Mendes, né? O Fernando Mendes também, que é vinculado aí à música brega, e ele tem uma música que é O Meu Pequeno Amigo, que ele fala assim, a música fala o seguinte: digam para mim onde está e o que foi que fizeram com o meu pequeno amigo. E essa música também vai dar a ideia, né, de um desaparecido político, né? Embora não exatamente pudesse ser isso, mas ela vai trazer essa ideia, então também vai ser censurada. Então é interessante a gente pensar que, às vezes, determinados artistas que a gente pensa, né, como combativos, eles vão escrever músicas que vão estar relacionadas ali a um nacionalismo, e às vezes aqueles artistas que a gente não imagina, não está vinculado a isso, eles vão também incomodar a censura. De fato, esse lado é uma questão que a gente não pensa muito, a gente não estuda tanto, então é muito interessante mesmo saber. Bom, essa tinha sido a nossa última pergunta e a gente quer saber se você quer fazer mais algumas considerações, se você quer falar mais alguma coisa, acrescentar algo. Então, uma questão interessante que eu gostaria de falar é que uma forma de driblar a censura, né, a mais clássica, era usar a linguagem de Fresta, né? Essa linguagem de Fresta, ela vai vir, se não me engano, da música do Caetano Veloso, que se chama Festa e Modesta. Tá? Então, nessa música, que ela é do Caetano, mas ela vai ser gravada pelo Chico num disco chamado Sinal Fechado. Tá? E esse disco é bem interessante, porque o Chico estava sendo muito perseguido, e ele grava um disco onde ele não gravou nenhuma composição dele, porque as músicas dele estavam todas censuradas. Então, ele grava música só de outras pessoas, e o nome é bem interessante. Sinal Fechado é uma música do Paulinho da Viola. E a música conta a história, essa música Sinal Fechado, conta a história de dois homens que eles se encontram num semáforo, né, fechado, e eles começam a conversar entre eles, né? E é uma conversa num tom assim muito triste, né? Olá, como vai? Eu vou bem, tudo bem. Só que eles estão conversando assim de uma forma assim bem tristonha. Então, ela tá de certa forma traz o tom da galera dessa época, e também o Sinal Fechado no sentido de que ele estava fechado para ele, né? E voltando aí
a música na Festa e Modéstia, ela fala aquilo, né? Tudo aquilo que o malandro pronuncia e que o otário silencia passa pela fresta. Então essa fresta aí seria, né, esse cantinho ali onde então o artista ele vai usar ali letras metafóricas, simbólicas, né? Que ele vai fazer uma crítica ao regime, mas ele não vai exatamente expor, né? Não vai colocar diretamente ali a fala, ele vai usar de muita metáfora, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? A gente tem, por exemplo, uma das mais famosas é a música Apesar de Você, né? Do Chico, que vai falar, apesar de você, amanhã vai ser outro dia, né? E aí, olhando assim, parece, né, que a música, ela tá falando, né, você que inventou esse estado, que inventou de inventar toda a escuridão, esse estado que parece que é um estado que não é com E maiúsculo, né? Parece que poderia, você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão. Então poderia ser até um relacionamento, né? Só que na verdade a música estava falando sobre a ditadura. Então essa música mostra bem essa linguagem de fresta. Acho que a mais famosa de todas é a música Cálice, né? Que é do Chico e do Gilberto Gil. E é muito interessante, se você pegar o documento da música, normalmente as músicas elas vinham assim, vetado. Essa música, parece que o censor ele estava tão revoltado com a música que ele carimbou vetado um monte de vezes na música. Tem um monte de carimbo, ainda está escrito gigante, assim, vetado, e aquela ideia que fala que o censor ele era bobo, que ele não entendia, né? Ele botou, né, ali o cálice, né, que faz referência ali à passagem bíblica, né? Ele colocou lá, né, o cálice, 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 no sentido de se calar, né? Então, é claro, né, obviamente, que ele percebeu ali o que estava sendo tratado. Entre outras músicas, né, que a gente tem ali o Bêbado e o Equilibrista, né, que também vai trazer essa linguagem de fresta. Mas, de novo, o governo militar, ele vai ele vai pegar muito a questão dos costumes. Então, vai ter muita música que vai ser censurada pela questão dos costumes. Por exemplo, você tem a Ciranda da Bailarina, que vai ser uma música que vai ser censurada, a música do Chico Buarque, que vai falar que, reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Então essa música aí vai ser censurada por causa da palavra, né, que vai ser vista assim como ferindo os bons costumes, né? O Martinho da Vila tem uma música, então assim, né, pensando, né, o samba, a gente já falou aqui do brega, o samba, então todo mundo, no final das contas, era influenciado, era censurado. Ele tem uma música dele que se chama Que Coisa Louca, que ele vai falar que cintura curva, que coxa. E aí a música vai ser censurada e o censor vai dizer o seguinte: na referida letra, o autor exalta com muita malícia os dotes físicos de sua amada. Então a música vai ser censurada, né, por esse motivo, né? E por fim, eu gostaria só de falar um pouquinho se possível, né, dos festivais da contracultura que aconteceram, então, que é o meu tema de pesquisa, né? Então, aconteceram vários festivais, né, os chamados Woodstocks brasileiros, se a gente pode dizer assim, durante esse período. Então, é interessante a gente pensar que festival não é uma coisa de agora, né? Quando a gente pensa agora Rock in Rio, Lollapalooza, a gente tem grandes festivais, mas começaram a ocorrer grandes festivais no Brasil ainda nos anos 70, tá? Muito influenciados pela contracultura, né? Se a gente pegar ali a contracultura, ela vai ficar muito famoso esse termo, porque ele vai ser usado pelo Rorschach, né, que era um estudioso, né, e ele vai trazer essa ideia da contracultura como uma crítica à tecnocracia, um mal-estar geracional daquelas geração dos anos 60, e ele vai relacionar, né, ele vai dizer que ela seria uma rebelião dos centauros, né? Ele faz uma alusão ali à Grécia Antiga, né, que os centauros eles invadiram uma festa lá, uma festa muito civilizada do deus Apolo, né, que era o deus das artes, o deus da música, e aí esses centauros eles fazem essa invasão dionisíaca, né? Então, a contracultura está relacionada então, a essa rebeldia, transgressão, as novas maneiras, né, do jovem se colocar no mundo, e ela vai ser muito influenciada pelo Marcuse, por exemplo, que ele vai trazer a ideia ele tem um livro chamado O Homem Unidimensional, onde ele vai falar da ideia de
realizar uma grande recusa àquele momento pós-guerra, né? De uma vida administrada pelo Estado, pela razão, pela tecnologia, né? O Marcuse ele era da escola de Frankfurt, mas outras escolas também vão realizar essa crítica. A gente tem o existencialismo do Camus, do Sartre, que vão influenciar, né? A gente tem esse pensamento, então, pós-moderno, que vai acontecer, que vai vir aí, né, depois que acontecer a Segunda Guerra Mundial, onde a gente até vai ter o Hobsbawm, ele vai chamar esse momento de a era da guerra total, né? E ele fala da ciência, facilitando o Hobsbawm, ele traz essa ideia da ciência que ela facilita a morte, né? Agora você vai ter as pessoas que vão ser mortas nos campos de concentração, com o aperto de um botão, as pessoas que vão ser mortas nas grandes guerras mundiais, também sem você ter o olho no olho, né? A baioneta ali que vai ser enfiada na barriga ali do soldado. Então, como resposta a tudo isso, vem a contracultura, né, que vai trazer a ideia do amor livre, dos cabelos compridos, das roupas, das gírias, que tudo isso, hoje, para a gente, talvez um desavisado possa parecer bobo, mas isso também era altamente subversivo na época, né? Você se vestir de forma diferente, ter um cabelo comprido, usar determinadas gírias, e aí vão surgir esses vários festivais. O primeiro que vai surgir é o Festival da Primavera, que iria acontecer em 1969 em São Paulo. Só que ele foi suspenso. Quando ele estava para acontecer, os organizadores eles receberam uma ligação que mandou suspender, senão quem fosse para o festival ia ser recebido na ponta da baioneta, isso que foi falado. Né? Então, esse festival não acontece. Mas depois a gente vai ter vários. A gente vai ter o Festival de Guarapari, a gente vai ter o Dia da Criação em Duque de Caxias, a gente vai ter a primeira Feira de Música Experimental do Nordeste, o Festival de Águas Claras. O Festival de Águas Claras é interessante, inclusive tem um documentário chamado Barato de Acanga. Ele foi o festival assim, mais duradouro desse período. A primeira edição dele vai ser em 75 e ele vai ter a última em 84. Então é um festival que tinha assim, entre 15 mil e 30 mil pessoas por cada edição. Era um festival muito grande e que depois eles começaram a trazer não só artistas e bandas relacionadas à contracultura. Por exemplo, na edição de 81, o João Gilberto vai participar, né? O Luiz Gonzaga, o Raul Seixas, então a gente vai ter aí já grandes nomes. E esses festivais vão acontecendo, a gente tem o Hollywood Rock no Rio de Janeiro, que é organizado pelo Nelson Mota, que também depois ele organiza o Som, Sol e Surf. Então acontecem diversos festivais contraculturais no Brasil nessa época, e o DOPS vai ficar muito incomodado com isso, sempre vai ter policiamento, vai ter gente presa, né? Inclusive tem um relatório do DOPS que diz, né, que as drogas que eram utilizadas nesses festivais, elas serviam para atrair os jovens para o comunismo, né? E as operações, elas sempre vão trazer a ideia de limpar, operação limpeza, de moralizar aquelas pessoas. Eu queria dar como dica o livro Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, que é um livro que vai falar sobre a música brega nos anos 70 e que amplia bastante nossos horizontes para outras músicas que vão incomodar durante a ditadura. Tem um livro muito bom do Napolitano, que é Juventude contra a Cultura, que é um livro da editora Contexto, que faz um apanhado muito legal sobre esse período e que é bem interessante. E tem uma série de documentários e filmes que são bem legais. Como eu falei, tem o Barato de Acanga, que está na Netflix, tem o Dunas do Barato, que está na Netflix também, que fala sobre as dunas de Ipanema, ali, frequentadas pela Gal. Tem um documentário chamado Som, Sol e Surf. Outro chamado Uma Noite em 67, que vai falar daqueles festivais da música brasileira, né? Onde você vai ter ali o Festival de 67, foi aquele que teve Ponteio, Roda Viva, Alegria, Alegria, Domingo do Parque. Tem outro muito legal também na Netflix, que chama Quebra Tudo, que fala do rock na América Latina. Inclusive fala do rock nesse momento dos anos 70 e 60 na América Latina, de forma geral. Por último aqui, também, se alguém, para quem quiser assim, conhecer músicas que são influenciadas pela contracultura,
atuais, né, que fazem músicas relacionadas ali à psicodelia, contracultura, eu indicaria uma banda chamada Bugarins, que faz um som bem legal, influenciado aí pela contracultura. E tem mais um filme, né, que se chama Os Sonhadores, do Bertolucci, né, que fala bastante desse pensamento jovem, nesse momento ali do maio de 68, lá na Europa. São essas as minhas dicas. Igor, queria muito agradecer a sua participação. Você trouxe vários elementos muito legais. Você abordou desde música, teatro, filme, questão de raça, o movimento Black, e como que tudo isso está inserido, né, nesses debates sobre esse período. É legal também porque a gente conseguiu perceber como a questão de artes versus ditadura vai muito além do que essas tradicionais músicas que a gente acaba vendo em sala de aula, né? Como você também citou, a Cálice, do Chico Buarque, com Gilberto Gil, ou Bêbado e o Equilibrista, da Elis Regina. Então, a gente queria muito agradecer a sua participação, muito agradecer as suas falas. Você realmente deu uma verdadeira aula aqui para a gente, de como teve essa relevância, né, dessas manifestações artísticas e como que elas fizeram tanto resistência contra o regime ditatorial, empresarial e militar no Brasil, como elas também foram usadas para exaltar esse regime, muito pelo financiamento da burguesia, que também apoiava esse regime ditatorial, né? Então, muito obrigada, foi ótima a sua participação. Espero que mais para frente a gente possa conversar de novo. É isso, muito obrigada. Então, como a gente está chegando ao fim do nosso episódio, a gente gostaria de lembrar você, ouvinte, de seguir as nossas redes sociais. No Instagram a gente está como @PetHistoriaUF, no Twitter @PetHistoria, no Facebook Pet História UF Niterói, e também estamos no YouTube como Pet História UF. A apresentação e roteiro ficou com a Geisa Gomes, Giovana Teperino e Rafael Veleiro. Convidado Igor Fernandes Pinheiro. Edição da Geisa Gomes, revisão da Camille Lima e a arte da capa da Alice Dias.